Salve, salve, nação! Nação, vambora que reagir mais um vídeo, né? O debate tá muito bom. Por que será que o Gabigol perde tantos gols? Por que ou será que o Gabigol, ele peca muito nas finalizações? Será que é falta de treino? Flamengo utilizou 3 zagueiros. Será que é a formação ideal pro Sampaoli? Sampaoli, será que vai ter tempo para treinar esse time? Tentar deixar do jeito que ele quer? Então isso é o que os comentaristas debateram no react de hoje, né? Então, vambora para mais um vídeo aí, sem mais enrolação aqui, né? Vambora para mais um vídeo aí. Já vai deixando aquele seu like, o seu comentário aqui, né? Sobre essa partida e por que será que o Gabigol perde tantas finalizações, né? Tá precisando treinar mais? Vambora pro vídeo aí, crédito ao canal da ESPN no Brasil, link na descrição com crédito e vambora para o vídeo. O Vitor Pereira sai, eu defendi aqui nos programas que eu participo que o Flamengo trouxesse de volta o Dorival Júnior. Por quê? Seria o único técnico com menos dificuldade de entendimento do trabalho que ele tinha a fazer naquele momento. Porque ele acabou de sair do time. Tinha 3, 4 meses que ele tinha saído. Ele conhece o elenco, ele conhece as valências dos jogadores, ele sabe onde ele pode usar A, onde ele pode usar B, onde ele pode usar C. E o grupo já o conhece também, a maneira de montar o time. O Sampaoli chega com as ideias dele, que são boas ideias. Ele já teve grandes trabalhos, né? Tem um repertório. Só que, até ele conseguir colocar essas ideias para o time, o Flamengo joga 2 vezes por semana, até julho. Como é que ele vai conseguir fazer isso? É assim. É botando o Santos para sair jogando no Clássico com o Botafogo. O Santos já vem ensaiando isso desde o primeiro jogo, tá? Mas vem ensaiando timidamente. Aqui ele... Aí hoje tem esse erro, quase saiu o gol do Botafogo, ele deixa de fazer. Sim. E aí, quando deixa de fazer, isso faz parte de um sistema como um todo. O sistema como um todo já sai perdendo, porque é um jogador a mais que está ali para sair jogando. E outras modificações. E aí tem também o entendimento do técnico em relação ao elenco. O Ayrton Lucas era, até a queda do Vitor Pereira, o melhor jogador do Flamengo na temporada 2023. Jogando de que forma e onde? Jogando na dele, jogando pelo lado do campo, avançando. Ele é um jogador que vai pra cima, tem muita explosão, muita velocidade, no 1 contra 1, pisando na área. Mas hoje o São Paulo deu azar porque o Gerson se machuca no aquecimento e o plano era poupar o Ayrton Lucas. Mas não é hoje. É o Ayrton Lucas contra o Maringá, jogou como terceiro zagueiro. Então, o sistema de jogo que o São Paulo está propondo ao Flamengo não potencializa as qualidades do Ayrton Lucas. Porque quem está ocupando aquela faixa de campo ali é o Cebolinha. Tá abrindo. Tá jogando com o Wesley bem espetado. A questão é muito essa. Eu acho que o Ayrton Lucas pode até vir a ser bem estimulado, bem treinado, a trabalhar por dentro. Mas, para mim, o único erro realmente é negócio de zagueiro, do goleiro. Eu acho que aí é muita gritaria. Agora, realmente, você olhar para a característica do Ayrton Lucas, você imaginar ele trabalhando por dentro, não é. E você tira o que ele tem de melhor, que é corredor, quer acelerar todas, quer levar a bola, enfim. E tirou no intervalo. Tirou, porque ele realmente... Não, mas isso aí ele fez certo. Não estava natural. Mas aí, eu acho que ele poderia até fazer melhor. Ele poderia tirar um zagueiro, colocar o Ayrton Lucas fazendo uma linha de 4, para ele poder avançar pela esquerda, que é a dele. Mas ele não quis abrir mão dos 3 zagueiros. Ele continuou com os 3 zagueiros. Podia ter tirado então ele errou 2 vezes. E ele acertou? Na escalação e na troca. Sim. Diga. Porque ele poderia ter tirado o Davi Luiz, colocado a linha de 2 zagueiros, o Ayrton Lucas eventualmente voltando ali para compor um pouco, mas com o lado do campo para ele atacar, porque o Botafogo dava o lado do campo. Você podia trazer o Cebolinha um pouco mais para dentro e liberar o lado para o Ayrton Lucas avançar, como o Wesley faz do outro lado. O Wesley está sendo muito mais potencializado por ele do que o Ayrton Lucas, que vinha sendo o melhor jogador. Começou bem no jogo, se entendendo bem com o Gabigol. Ele tem velocidade, ele vai no fundo, ele faz exatamente o que o Ayrton Lucas faz pelo outro lado. Com menos qualidade, menos experiência, é verdade. Mas quase saiu um lindo gol do Flamengo, uma inversão de bola, que o Gabigol cai no lado do campo, o Wesley entra mais um pouco por dentro, ele recebe a bola na frente, cruza para o Vidal e acerta a trave. É a melhor jogada do Flamengo na partida para mim, no primeiro tempo. Mas o Flamengo hoje tem uma questão física muito relevante. A gente percebe que o Botafogo, mesmo quando fica com um homem a menos, consegue, em determinados instantes do jogo, pressionar e ser mais intenso que o Flamengo. Claro. E fez o 3-1, assim. Não, mas foi o jogo menos intenso do Flamengo com o São Paulo até agora. Sim. Eu achei o jogo bem abaixo. E o Botafogo
essencialmente um time extremamente físico. Exato. Extremamente físico. E aí tem uma diferença também de estágios. O Vidal, por exemplo, não consegue jogar 90 minutos. O Sampaoli insiste com ele, o Vidal até nessa função de armar, mas o gol do Tietê sai porque ele ganha do Vidal, passa como quer. É um dos jogadores que o Tietê vence ali na velocidade. Então, o Flamengo tem questões físicas relevantes para resolver. Alguns jogadores ainda não estão com a forma física ideal. Gabigol. O Gabigol, e muita gente pega no pé falando, pô, o Gabigol tá gordo. Para mim não é uma questão de peso, é uma questão de, no momento da temporada, e o Gabigol começa voando, começa bem, um dos melhores do Flamengo, um dos mais intensos, se movimentar... Está em uma fase. Hoje perdeu uns gols que ele não costuma perder. Não, hoje Olha, tem mas gente, é muito tem gente que louco diz que ele porque eu acho costuma que ele- perder. Ele faz muitos gols, mas muito flamenguista corneta o Gabigol já da temporada passada. Mas hoje não foi por demais? um número elevado de gols perdidos. Mas tem sido Perdeu mais ou menos uma tônica. 2 na cara do goleiro, um no final, que a bola quica para ele chutar, ele tenta dominar. Essa é não uma sei o que, estatística e não interessante. chuta. Quantas Ele chutar, ele tenta dominar. Essa é não uma sei o que, estatística e não interessante. chuta. Quantas finalizações o Gabigol precisa para fazer um gol? Esse número, né? Isso aí pode ser medido acho que pelo chamado XG, né? Exatamente. Expected Goals. E o número dele não é ruim nisso. Eu, Não acho é que, eu ruim. acho que ele perdia gol também na época que era porque Pô, ele tava que bem ele também, viu? sempre teve muitas oportunidades. Parou de entrar. Se criou, é porque assim, pra começar, o time de 2019 tinha um volume gigante. Nunca mais vi um time com volume de chance que nem tinha aquele time. Agora, a gente criou também no Gabriel uma ideia de que é jogador de Copa e tal. Eu, pelo menos, sempre achei que ele é um bom jogador para mercado, ótimo jogador para o mercado sul-americano. Olha, do Ayrton Lucas ali no início do jogo, quando o Gerson sentiu no aquecimento, né? O Gerson seria o titular, sobre a escolha, a insistência até o final, enfim, manteve os 3 zagueiros, inclusive com o Léo fazendo 2 gols. E no primeiro gol do Léo foi um passe, do Léo Pereira foi um passe do Fabrício. Sim, Foi um passe do Fabrício. O que você achou? Eu vi que tem algumas horas ali o Sampaoli falando, você aqui ao meu lado, o Renato. Não, Sampaoli. Nessa eu discordo. O que pra mim realmente, assim... Eu sempre faço... O exercício, quando eu vejo uma escalação, ele nunca é um exercício de... eu, Renato, prefiro isso, prefiro aquilo. Não. Eu parto sempre do ponto de tentar entender qual que é a ideia do treinador a partir daquelas escolhas. E aí começa o jogo e eu tento ver como que essas ideias se desenvolvem. E pra mim, se tem alguma coisa que a gente pode considerar erro, e eu acho que até meio presunçoso da minha parte falar, tá errado, eu acho que é o Ayrton Lucas Você por pode dentro. discordar. Não, é o Ayrton Lucas por dentro. Realmente, acho que ele não tem característica. Pelo que ele respondeu, eu acho que ele viu uma questão de intensidade, de achar que era um jogador mais capaz de pressionar o adversário, de inibir as transições do Botafogo, e nesse sentido faz sentido, porque o Everton Ribeiro não trabalhou a semana toda, é um jogador que fisicamente, o Everton Ribeiro, tem dificuldade no confronto, na imposição, é um jogador até mais, joga numa região um pouco mais adiantada. Agora, a questão dos 3 zagueiros é o famoso clichê, sabe? De a gente ficar, são 3 zagueiros, é defensivo. O Flamengo enfiou um monte no Maringá com o Fabrício Bruno construindo quase na frente, quase já no terço ofensivo do Flamengo. O Léo Pereira, ele carrega a bola. A questão é, 3 zagueiros com os 3 plantados lá atrás é defensivo. 3 zagueiros que não sabem construir, não conseguem jogar, é defensivo. Você colocar 3 armário, 3 Maguire lá. E apesar que o Maguire até constrói, não é tão ruim assim não. Ele é meio duro. Ele é meio duro. Agora, são 3 zagueiros com liberdade, levantando. E até eu acho que E aí a gente... Mas tem um deles comprometendo, né, Renato? O Davi abaixo. Mas aí... Oportunidade de trabalho, de um lado, e de outro lado, um time rico, cheio de estrelas, vencedor, mas que troca de técnico toda hora. Troca de técnico toda hora. Um gosta do Ayrton Lucas assim, outro gosta do Ayrton Lucas assado. Um joga a linha de 4, outro joga a linha de 3. O Marinho fica encostado e não joga nunca. Chega o outro, ele gosta do Marinho, conhece o Marinho vai jogar muito mais. E a gente pode dar vários exemplos aqui. Fica trocando de treinador toda hora, vai continuar disputando os títulos, eventualmente vai ganhar, porque tem um grande elenco, tem um grande time. Vários problemas vão aparecer. Um conhece mais os garotos, outro não conhece, está chegando agora. O Botafogo é o time que está insistindo, apesar de alguns problemas, com o seu técnico. E tem um centroavante, que eu gostaria que a gente falasse um pouco mais, do Tiquinho Soares, que está arrebentando. O ponto aí é que o Flamengo, com a qualidade que ele tem, ele não vai precisar do seu ápice coletivo para ganhar, acho que 90% dos jogos. Se a gente olhasse até um tempo atrás.
Quando ele pega equipes mais organizadas, aí ele sofre. Só que o problema que está acontecendo, lembra que eu falei no começo do programa? Tem muito time organizado. Está aumentando o número de time organizado. Está aumentando. O Maringá, minimamente organizado no jogo de ida, segurou. Aliás, o jogo de ida do Flamengo em Maringá é uma das coisas mais bizarras de jogador largando e não fazendo. Aquele jogo, para mim, é a maior referência negativa de um time de futebol na temporada. E o Corinthians contra o Remo também, lá no Pará também, outra. Então, acho que tem muito isso. Os jogadores, o Flamengo ele tem que entender que, tendo continuidade, eu sempre parto do futebol, do coletivo, potencializando a individualidade. Você tendo um coletivo com essa tanto de qualidade que você tem nesses jogadores, aí a gente fala do Flamengo de 2019, que era um time que realmente jogou muito. Então, é isso. Você vai contratando, você vai trocando e é a mesma coisa que você está trabalhando numa fábrica e você fica trocando. Você pode estar em casa. Pô, o cara vai lá, eu quero assim que você faça o trabalho. Quando você começa a se ambientar e troca o chefe, não, quero que você faça assado. Aí a cabeça de todo mundo vai, pô. O Renato citou o time de 2019. Remanescente hoje no Flamengo, titular, só o Gabigol. E só 2 jogadores outros que entraram, o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique, pós-lesão. Então só 3 jogadores que estavam em 2019 jogaram hoje pelo Flamengo. 2 vindo do banco de reserva. É outro time. Então, é um time completamente E é natural diferente. que seja, porque estamos em 2023, já são 4 anos. Desde 2019. Todo mundo. Desde 2019. Todo mundo muda. Eu só queria pontuar em relação a essa questão que o Abel colocou. Do Tiquinho? Antes do Tiquinho, vou chegar nele. Só um tiquinho, espera um tiquinho. Na Continuidade de trabalho, sim. Que o John Textor, ele veio para a estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro. No momento em que o Luiz Castro estava sendo muito questionado. E ele foi abordado por torcedores. E quando ele foi abordado por torcedores que pediam a saída do Luiz Castro, ele tranquilamente virou e falou assim: eu estou muito satisfeito com o Luiz Castro. Sou eu que mando aqui. Vai enfrentar o Racing. Um assunto que eu queria até levantar, que o Viga chamou a atenção também, até para trazer para a roda aqui, né, para a mesa, Flávio Prado, Nilson César, o Bruno também, o próprio Viga, é o Cebolinha. Porque, ó, vamos falar a verdade aqui. Não dá, Pilhar. Não, o Cebolinha não joga desde o Grêmio. Porque o Cebolinha, ele foi pro Benfica, não jogou nada. Teve ali 3 boas atuações, 4 boas atuações. No Flamengo, afobado, sempre tentando mostrar serviço, quer fazer jogada individual. Quer finalizar, que não é o forte dele, Sim. Pilhar. Ele quer finalizar, que não é o forte dele. Muitas vezes ele acerta ele uma vez na vida, outra na morte. Não, e ele quer driblar muito, né, Viga, pra mostrar serviço. E erra, é precipitado. O Cebolinha que tem que acordar, na minha opinião, porque é uma contratação cara. O Flamengo pagou caro no Cebolinha. E desde o Grêmio que o Cebolinha não joga. E tá atrapalhando o Ayrton Lucas, Pilhado, porque eles jogam na mesma faixa de campo. E aí o treinador tem que entender quem é o mais produtivo, quem dá mais retorno, quem entrega mais. Indubitavelmente é o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas precisa de espaço para atacar o espaço, para ir no fundo, para driblar. Só que ele não está podendo fazer isso porque tem lá o Cebolinha ocupando a faixa de campo dele. Pelo amor de Deus, eu não vou ensinar para os caras que vivem disso, que ganham 100 mil vezes mais do que eu, que são profissionais. Sincero, honestamente, é difícil entender que o Flamengo não pode jogar com 3 zagueiros, meu Deus do céu. O Fabrício Bruno que está tendo que encostar no Wesley. É possível isso? Você não tem o meio de campo ali para fazer a transição. Vampeta jogou bola, jogou no meio de campo. Você pegar um lateral esquerdo, como aí, Ayrton Lucas, e botar no meio de campo, onde você vai jogar ali num 1 metro quadrado, 2 metros quadrados, você vai matar o principal jogador do time. Para quê? Para enaltecer o Cebolinha, que joga um futebol de chorar no Flamengo há muito tempo? Para dar chance depois pro Marinho, o Ayrton, o Matheus França babando para entrar no time, de olho inclusive para ir para a Europa? Tem que botar a molecada para jogar. Tem que parar com isso de grife, de nome, de slogan. Tem que jogar quem joga bem. Não é quem tem passado. Não é viver de museu. O Sampaoli está com essa memória afetiva, apegado ao Vidal. Vidal foi campeão do Chile quando? Lá em 2000 e não sei quanto. 1920. Exatamente. Foi quando a Copa América do Chile? 2015. 2015. Pô, já quase 10 anos, são 8 anos já se passaram. Sincero, honestamente. Joga Agora, 20 minutos ali para furar a bola e acabou, para administrar o jogo. Não pode ser titular no time do Flamengo. Ainda mais você tendo esses meninos à disposição, Pilhado. Sincero, honestamente, não é possível que ninguém esteja cornetando no ouvido dos treinadores, dos auxiliares de qualquer um no Flamengo. Porque senão o Flamengo vai estar fadado a resultados ruins na temporada. Foi uma tarde e noite de Vitor Pereira, seu Jorge Sampaoli. Mata no peito e diz: eu tive meu dia de português hoje.
Ele tem razão no desabafo, Bruno? O Cebolinha... Porque ele diz que o Cebolinha atrapalha ainda o Ayrton Lucas. Além de não estar jogando nada, atrapalha o Ayrton Lucas. O Cebolinha, ele tá mal, ele não se acertou no Flamengo ainda, e é verdade, no Benfica também foi muito mal, desde o Grêmio ele não joga bem, e o Cebolinha, ele toma muita decisão errada, né? O Cebolinha, ele afunila muito, ele traz pra dentro, né? Ele é destro, joga na esquerda, ele traz pra dentro, até aí fazia no Grêmio e finalizava bem, cortava pra dentro, batia, só que ele tá afobado mesmo, não tá bem, então ele tenta fazer a jogada, ele perde, ele vai muito pra dentro, onde tem muita gente, e na direita ele também não conseguiu jogar bem, que outra opção seria ele jogar na direita, ele é destro, levar pro fundo. O Vitor Pereira tentou um jogo, não foi bem. O Tite tentou na seleção. Teve um jogo com a Bolívia na Arena do Corinthians, foi a primeira rodada da eliminatória. O Tite botou o Cebolinha abertão na direita. Foi mal. Ele saiu e entrou o Richarlison no mesmo dia. E depois na Copa América, em 21, ele usou o Cebolinha também na direita e não foi bem. Então ele consegue jogar na esquerda, mas ele tá muito precipitado. Ele tá tomando muita decisão errada. Ele afunila, ele vai para onde está o lugar mais difícil, onde tem mais gente. Então ele tá muito mal, sim. O Flamengo tem um problema, não é de hoje, talvez desde o ano passado. Quem conseguiu, de certa forma, minimizar esse problema chama-se Dorival Júnior. Mas ele tinha um jogador que hoje não está mais no elenco do Flamengo, que é o João Gomes, que eu sou tão saudoso do João Gomes quanto sou do Jorge Jesus, assim como pilhado. Calma aí também. Calma. João Gomes faz muita falta, mas aí a Jorge Jesus... Pilhado, ele era betoneira, ele tapava o buraco de todo mundo. Aquela turma lá na frente que não corria, que joga muita bola, o próprio Everton Ribeiro quando cansava, Arrascaeta, o Pedro, o Gabigol, ele era o umbigo do time. Vou começar a respeitar o Viga cada vez mais, viu, Viga? Você tá lendo bem futebol. Ele era o equilíbrio do time. O Flamengo tá desequilibrado pela ausência do João Gomes e porque não tem o Arrascaeta. Quantas vezes o Flamengo foi salvo pelo Jorge de Arrascaeta? Mas calma também, que tinha uma época já que o Arrascaeta também já estava num padrão mais baixo. Tô falando de 19 para cá. O problema do Flamengo é transição defensiva, beleza? Então por que joga com 3 zagueiros? É o time mais exposto do Brasil. Vai ver quantos gols o Flamengo já tomou nessa temporada, Pilhado. Tem que povoar o meio de campo. Não é possível que eu vou ensinar esses caras a montar time de futebol. Tem que povoar o meio de campo. Não tem o jogador, beleza, vai contratar. Encontre alguém no mercado para fazer as vezes do João Gomes. E cá entre nós, sincero e honestamente, alguém disse um dia que o Santos é bom com os pés. Ele não é ruim, mas não é para ser o stopper, não é para ser o líbero do time. Quase que deu uma paçocada hoje, quase que deu uma entregada. Ou seja, tem uma insegurança inerente que eu não sei o que acontece com o goleiro Santos. Se é o Rossi que está chegando, se é o sistema defensivo que não está transmitindo credibilidade para ele. O problema do Flamengo é defensivo. Enquanto não arrumar a cozinha, o garçom não vai conseguir chegar lá na frente e servir vinho de primeira, uísque de primeira e também aqueles canapés, aquelas iguarias que você admira, viu, Pilhado? A gente apontou aqui alguns erros do Sampaoli hoje. A gente apontou tirar o Ayrton Lucas da posição dele, que é o principal jogador do Flamengo. A gente apontou também a situação dele não ter mudado o sistema de 3 zagueiros, na opinião do Viga. O Viga trouxe isso. Essa insistência no Marinho, insistência no Cebolinha. O Cebolinha, que por sinal pro Viga, atrapalha o rendimento do Ayrton Lucas. Então, Vamp, eu vou te perguntar. Ele até falou, o Vampeta mesmo pode dizer que ele jogou de meia. Então, já que o Viga levantou isso, a gente chama. Você jogou no meio campo. Se te colocassem na lateral, você tá lá no seu auge, como tá o Ayrton Lucas hoje. No auge, tá jogando muito. Tiram você do meio campo e botam você na lateral. O cara vai te ferrar a vida. Realmente é muito delicado isso pro jogador? Quando o Ayrton Lucas é substituído, passa na cabeça dele que, eu tava jogando bem na minha posição. Me bota pra ajudar. Aí me saca, parece que a culpa é toda dele. Aí sabe aí o que ele tá fazendo, né? Ele sempre vem abrindo a passada, é cogitado pra seleção brasileira e tudo, que é uma posição que tá carente. Ele é o principal jogador do Flamengo hoje ofensivo, assim, é o que vem desempenhando melhor junto com o Pedro, né? O Pedro hoje tá bom, não foi legal, mas o Pedro durante a temporada vem fazendo gols, vem sendo artilheiro do time. O Ayrton Lucas vindo de trás, abrindo passada, né? Mas assim, eu falo assim, gente, a gente ainda vai debater muito mais coisa aqui, ó. O Nilson brincou no bate-pronto semana, tomou 4 gols do Maringá. 4 gols do Maringá.
O problema é a defesa, Vampeta. O problema é a defesa. Tá na cara. Só não vê quem não quer, quem não usa óculos. Pelo amor de Deus. E não é de hoje. E esse problema se chama João Gomes, que não existe mais. Era o principal jogador do sistema defensivo do Flamengo. Eu chamava ele de umbigo, porque era o equilíbrio, e betoneiro, porque tapava o buraco de todo mundo. E a diretoria do Flamengo não vai contratar ninguém, não vai cobrar da comissão técnica. Olha só, precisa de um cara ali, meu amigo. Entendeu? Já que você acha que o Gerson não pode ser esse cara, ele tem que ser o meia, tem que ter alguém ali pra fazer a composição do lado do Thiago Maia. Ô, Viga, e se falou muito, né? Se falou no Wallace, se falou no Wendel, não contratou ninguém, contratou o Gerson, mas que não é a posição do João Gomes. O Gerson não é a posição do João Gomes. O João Gomes é primeiro volante. O Gerson é um segundo volante, muitas vezes atuando como meia. O Flamengo falou no Wallace, que jogou no Grêmio, na seleção brasileira, volante. Não conseguiu contratar. Falou-se no Wendel, que jogou no Fluminense, estava voando no futebol russo, também não conseguiu contratar. E parece que o Flamengo desistiu dessa posição. E é uma posição realmente onde está carente, onde precisa de um cara, a gente chama de carregador de piano, mas o próprio Vamp diz, hoje em dia não tem mais isso não, hein? Todo mundo tem que saber tocar a bola, mas precisa desse cara mais marcador. Sem dúvida, sem dúvida. O Flamengo é vulnerável, não é de hoje, pilhado. E o Thiago Maia, Viga? O Thiago Maia já não foi esse cara, não é mais? Ele precisa de alguém. O Thiago Maia, quando ele tinha se o João complementava Gomes, com o João Gomes. Exato. Quando tinha o João Gomes ali para correr desesperadamente, quem viu o João Gomes? Tem o jogo da televisão e tem o jogo da beira do gramado. O que você está falando, ô Viga, o que você está falando, eu falava nas transmissões. Falava, olha, tem 2 jogos. Eu tô vendo esse rapaz jogar aqui. Esse rapaz é um inferno. Ele tá na lateral esquerda, ele tá no miolo da zaga, ele tá na lateral direita roubando bola, ele tá na meia direita entregando. Esse moleque é um motorzaço. Esse moleque tá jogando bem na Inglaterra, Bruno? Às vezes sim, às vezes não. Ele não é titular absoluto, não. O Wolverhampton tomou 6-0 do Brighton, aliás, nesse fim de semana. Então, esse menino, o João Gomes do Flamengo, ele jogava um bolão. Ele era um fator de equilíbrio para todo o setor defensivo do Flamengo. Para todo o setor defensivo do Flamengo. É o cara que cobriu o Rodinei, que o Rodinei também, embora ele estava em tudo quanto é canto. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Já vai deixando aquele seu like aí e a sua opinião também aqui nos comentários sobre essa partida do Flamengo. Eu concordo com esse trecho que o Viga falou sobre o João Gomes. O João Gomes era um cara que, além de ser um motor dentro de campo do Flamengo, era um cara que também era o equilíbrio desse time, né? Ele corria por todo mundo, né? Desse time. Quando você perde praticamente o pilar ali do sistema defensivo, vamos dizer assim, né? Porque o João Gomes ele atuava mais como um defensor ali, né? Como quando você perde aquele pilar principal, o time desmorona. Como está acontecendo com o Flamengo em 2023, né? Então aquilo, eu acho que caso o Flamengo já foi atrás de alguns jogadores, como o Pilhado falou, como o Wendel e o Wallace, não fecharam com ninguém, tem um Pulgar aí, mas acho que o Pulgar não faz essa função e a idade também pesa. Como o Flamengo não vai contratar ninguém, eu acho, né, até o meio do ano, ou até o final do ano, eu acho que o único jogador que tem a capacidade de fazer essa função dentro de campo é o moleque da base, Igor Jesus, que já atuou em alguns jogos do Flamengo no profissional, né? Só que a gente vê que o jovem jogador do Flamengo, o Igor Jesus, não tem tanto espaço nesse time, né? Óbvio que o São Paulo ainda está apenas começando seu trabalho, mas a gente não vê falar sobre o Igor Jesus, entendeu? Às vezes que ele entrou durante os jogos, alguns jogos aí do Campeonato Carioca, ele me chamou bastante atenção. Só que cadê o moleque? Se nem o Matheus França e o Matheus Gonçalves, até o momento com o São Paulo, nesses 4 jogos, não tiveram tanta oportunidade, e já faz parte oficialmente do time principal lá, joga. Imagina o Igor Jesus. E essa partida aí contra o Flamengo, contra o Botafogo, né? O Flamengo não apresentou bom futebol, sim. Em relação à partida, a partida foi uma partida bastante movimentada, mas o Flamengo deixou a desejar no desempenho, né? Essa modificação que ele botou o Ayrton Lucas no meio de campo, óbvio, o Ayrton Lucas é um lateral de ofício, nato, lateral esquerdo. O melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Tu tira um jogador e bota de
de meio de campo, não dá. Óbvio, o Everton Ribeiro, após o jogo, ele falou que estava com alguns problemas de joelho, algumas dores no joelho. E durante a semana ele não treinou, né? Que antecedesse o jogo ele não treinou. Então, eu acho que por isso ele acabou não começando. Então, já que o Everton Ribeiro ele não estava disponível para poder começar o jogo, ou só um segundo tempo, colocava outro jogador. Entendeu? Simplesmente colocava outro jogador. Deixava o Ayrton Lucas no banco, entendeu? Ou botava uma linha de 4 com 2 zagueiros, 2 laterais, mas ele quis inventar. Não deu certo, ele acabou saindo. E depois que o Everton Ribeiro entrou no campo, ele deu 4, não vou dizer 4 assistências, porque não teve gol, né? Mas foi 4... teve o gol do Léo Pereira. Ele deu 4 passes, totalizando Pedro e Gabigol. Como assim 4 passes? Deu 3 passes pro Gabigol e 1 passe pro Pedro. Aquele passe pro Pedro, de letra que ele deu, foi um absurdo. Aquele passe de letra que ele deu desconcertou a defesa do Botafogo. Deixou o Pedro cara a cara com o goleiro do Botafogo. E o Pedro tentou dar de trivela, de 3 dedos assim, né, pra tirar do goleiro. E o goleiro do Botafogo foi muito feliz e conseguiu a defesa. E o Gabigol, eu não entendo o Gabigol. Como que o Gabigol praticamente ele desaprendeu a finalizar, meu filho? Ele desaprendeu a finalizar. O espaço que o Everton Ribeiro deu pro Gabigol é uma coisa absurda, meu filho. Parece que o Gabigol, em alguns determinados lances de jogo, parece que ele tem medo de ir na bola. Ele tem medo de... Eu já percebi isso já. O Gabigol, ele tem medo de dividida. Só tu ver. Gabigol, ele tem medo de dividida. Ele tem medo de subir para cabecear. Entendeu? Aí complica, né? Complica. E aquilo, enquanto o Flamengo pecar nas finalizações, vai haver um time que vai ser mais efetivo durante o jogo e vai acabar marcando gol contra o Flamengo, né? Que tá acontecendo. Foi contra o Inter e agora contra o Botafogo. Até quando o Flamengo vai ser inefetivo ou ineficaz, né? Nas finalizações. Porque se continuar assim, fica difícil, né? Fica muito difícil. Gabigol, tem que voltar a treinar a finalização porque tá difícil, hein? Tá complicado a tua fase, meu parceiro. Tá complicado. Tu é ídolo máximo aí da história do Flamengo, mas tua fase momentânea, atual, tá difícil, meu parceiro. Tá muito difícil. Valeu. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Sua opinião é bastante importante pra gente dialogar. E o like também ajuda demais. Valeu e tamo junto.